O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como é bonito a gente escutar no início dessa liturgia da palavra o relato do Gênesis, primeiro capítulo. Esse capítulo tão denso, tão profundo, tão cheio de significado. Esse capítulo que muitas vezes é deixado de lado por alguns que dizem assim: estamos diante de um texto arcaico, de um texto que está a muitos séculos de distância dos atuais conhecimentos científicos sobre a origem do universo, etc, etc, né? Sem saber que a intenção do autor, e aqui falo tanto do autor divino, que é o Espírito Santo, autor da Escritura, quanto o autor humano, nunca foi a de transmitir nenhum conhecimento científico sobre o mundo, sobre o universo, sobre a origem das coisas. Nunca foi essa a intenção dele. Esse escrito do Gênesis, esse primeiro capítulo, foi escrito mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, por um sacerdote judeu, né? Como é que a gente sabe que era um sacerdote? Por todo esse cuidado que ele tem com os dias, com as horas, essa ordem que ele coloca no texto, que é típica da mentalidade sacerdotal, que precisa da contagem dos tempos, das horas para realizar a sua liturgia. E esse ano 500 antes de Cristo é um tempo muito interessante na história da humanidade. É o tempo em que, de certo modo, a humanidade chegou em muitos lugares num grau de civilização que permitia parar e contemplar as coisas, né? Onde o ser humano chegou a um nível com o seu trabalho, com a sua tecnologia, etc., onde era permitido parar e descansar. E aí, com o descanso, vem aquilo que é chamado o ócio filosófico, porque aí você não é mais um animal de carga, então a tua cabecinha começa a funcionar, e você começa a fazer perguntas. De onde vem tudo isso aqui? Como é que tudo existe? Qual é a origem de todas as coisas? E aí nessa época nasceram os grandes filósofos, né? Confúcio na China, Sócrates na Grécia, né? Os filósofos gregos da mesma época estavam se perguntando qual era a origem das coisas, que eles chamavam arché, o início, o princípio de tudo. É interessante que essa busca pela arché, né, o princípio, ela tem uma resposta
justo na primeira frase desse texto, né? No princípio Deus criou o céu e a terra. Enquanto que eles na Grécia perguntavam, um dizia que o princípio de tudo era a água, outro dizia que o princípio de tudo era o fogo, outro dizia que era o ar, enfim, né? Outro dizia que eram os 4 elementos, né? O fogo, a terra, a água e o ar, né? Enfim, tentavam encontrar com a mente humana uma resposta para essa pergunta: o que existia no princípio? O que estava desde sempre? Né? O que é a origem de todas as coisas? O nosso autor bíblico, ele escreve esse texto, esse primeiro capítulo, não com intenção de investigar a origem física das coisas. Tanto é que ele usa o esquema de como se acreditava que o mundo era na época. Né? Se acreditava que o céu também era feito de água, né? A terra, o universo todo era uma redoma, então em cima dele tinha água e embaixo tinha água também. É por isso que Deus divide as águas de cima e as águas de baixo. E cria o firmamento, que era uma espécie de redoma, né, onde ficava represada a água lá de cima. E embaixo dessa redoma ele começou a colocar umas luminárias, né, que são as estrelas para a noite, o sol para o dia, a lua para a noite também. Então, ali o autor usa o esquema do mundo como se acreditava naquele tempo. Então, o que ele quer dizer de tão importante, se ele não quer nos informar qual é a origem física das coisas? Ele quer nos falar da origem em Deus. Naquela época, os povos em torno de Israel adoravam a natureza. Adoravam o sol, adoravam a lua como deuses, acreditavam que as estrelas eram deuses também, que comandavam o destino das pessoas, né? Até hoje em dia tem gente que acredita na astrologia, no horóscopo, como se as constelações do zodíaco fossem deuses que comandam o teu destino, a tua personalidade, né? Naquela época, achavam que os mares, que os rios, que os fenômenos da natureza eram todos deuses, eram divindades. O autor bíblico, ele explica, não, tudo isso são criaturas. Tá? E todas elas vêm da mão de um só, que é Deus. Ele é o único Deus, Ele criou todas as coisas. Então, como é que você pode adorar as coisas como deuses? Né? Como é que você pode ter outros deuses além daquele que criou todas as coisas? Isso valia para aquela época e vale também para nós. Quantos deuses o mundo adora, né? Colocando a sua confiança nele, né? O dinheiro, o poder, o prazer, o prestígio, a glória e tantas outras coisas, né? Como existe também um início de adoração à própria natureza, né? Se volta uma mentalidade antiga de ver divindade na natureza, né? E é uma coisa muito sabida, como a natureza ela é cruel e implacável. Quem adora a natureza também se torna cruel e implacável. Por isso, todos aqueles movimentos culturais que começam com a adoração à natureza se transformam em movimentos totalitários, em movimentos que adotam a lei da natureza, que é a lei do mais forte. E aqui é impossível não lembrar do nazismo. Os nazistas eram grandes ecologistas,
grandes adoradores da natureza, né? Proibiram a experimentação com animais, eram vegetarianos, eram veganos, né? E ao mesmo tempo fizeram aquilo que fizeram, né? E não tem incoerência nenhuma nisso, né? Porque se você adora a natureza, você adota a lei dela, que é a lei do mais forte. E aí acaba o perdão, acaba a misericórdia, acaba tudo que nos faz humanos. E esse é o problema, a Sagrada Escritura sempre diz isso. Você se torna semelhante ao Deus que você adora. Se você adora um Deus que é Pai, que é misericórdia, que é amor, você se torna semelhante a Ele. Se você adora o Deus dinheiro, você se torna semelhante a Ele. Se você adora o Deus poder, você se torna semelhante a Ele. Cada um se torna igual, uma imagem, um retrato daquele que é colocado no altar do teu coração como valor supremo. Vamos pedir hoje nessa Eucaristia a Jesus Cristo, nosso Senhor, né, que a gente contemplou no Evangelho, curando, libertando as pessoas, que também nos cure e nos liberte de toda idolatria, para que a gente reconheça e consiga dizer sempre do fundo do nosso coração: eu creio em um só Deus, o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e é nele que eu coloco a minha confiança.